Boa noite. Boa noite. O juiz Sérgio Moro condena José Dirceu a 23 anos de prisão por corrupção. A defesa compara a pena perpétua. Também foram condenados o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Temer escolhe para líder do governo o deputado aliado de Eduardo Cunha, que é réu no Supremo Tribunal Federal. O governo começa a discutir com centrais sindicais o projeto de reforma da Previdência Social. Dilma recebe senadores no Palácio da Alvorada e demonstra confiança em escapar do impeachment. Motoristas de ônibus de São Paulo param por 2 horas e deixam 1,5 milhão de pessoas sem transporte. Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo fizeram uma paralisação que prejudicou milhares de pessoas. O protesto foi entre as 10 da manhã e meio-dia. Eles pedem reajuste salarial. O terminal Parque Dom Pedro, no centro, foi um dos pontos mais afetados. Os ônibus ficaram estacionados e logo se formou uma fila nas vias de acesso. O trânsito ficou completamente congestionado. O objetivo do protesto é pressionar o sindicato das empresas de transporte. Os motoristas querem 15% de aumento, 5% de reajuste, mais 10% da inflação corrigida e rejeitam a proposta de 2,31% oferecida pelos patrões. A paralisação foi aprovada ontem em assembleia pela categoria. Muitos passageiros foram pegos de surpresa. Eu não sabia, ontem eu não assisti jornal. Cheguei aqui, já está fechado, agora estou aí sem saber o que faz, né? Isso é um desrespeito à população. Acho que a gente não merece estar passando por isso. O país do jeito que está, a gente precisando, desemprego aí, a gente quer trabalhar e não pode. Fica complicada essa situação, né? A paralisação afetou os 29 terminais da cidade e pelo menos 1,5 milhão de passageiros, segundo a prefeitura. Os ônibus voltaram a operar pouco depois do meio-dia. Muita gente que dependia do transporte decidiu esperar pela liberação. O sindicato disse que fez a paralisação por apenas 2 horas para evitar outros prejuízos. Ainda assim, os trabalhadores devem voltar a cruzar os braços. Nós já temos aí manifestos aprovados para amanhã, a partir das 14 horas até as 16 horas, um novo manifesto igualzinho a esse que nós estamos fazendo na parte da manhã. Caso haja uma proposta decente, nós podemos até cancelar o manifesto, mas se não tiver, com certeza vai acontecer. A SP Urbanos, que representa as empresas de ônibus, diz que considera desnecessária a manifestação de motoristas e cobradores. Segundo o sindicato, as negociações não foram encerradas. As companhias afirmam que estão fazendo todos os esforços para chegar a um resultado positivo para os dois lados. A prefeitura diz que a negociação é entre os empresários e os empregados, mas que acompanha de perto por ser um serviço essencial. Informa ainda que as obrigações em relação aos contratos firmados são cumpridas rigorosamente e que o sistema de transporte recebe cerca de 2 bilhões de reais em subsídio. O prefeito Fernando Haddad diz que vai à justiça se as paralisações continuarem. Haverá pressão na forma da lei se houver necessidade. Em anos anteriores, nós tivemos que recorrer à justiça para manter o serviço funcionando. Tratando-se de um serviço essencial, a prefeitura não vai se furtar a cumprir as suas obrigações. Campanha de vacinação contra a gripe deve acabar na sexta-feira, mas muitos postos aqui de São Paulo já não têm mais as doses. Na UBS de Campo Limpo, na Zona Sul, o letreiro diz que ali funciona um posto de vacinação, mas vacina contra a gripe H1N1 não tem. Tem vacina da gripe? Não. Está em falta. Sério? Nem na nossa referência que é a Vilaprel tem mais. Em todo o país, 54 milhões de doses de vacinas foram distribuídas. A meta do Ministério da Saúde era vacinar 80% do público-alvo, o que corresponde a quase 50 milhões de pessoas. 71% desse total foi imunizado. O estado de São Paulo superou a meta do governo federal e vacinou 85% da população prioritária, como crianças, gestantes e idosos. Aqui na cidade de São Paulo, de acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 3 milhões de vacinas foram aplicadas, totalizando 99,3% do público-alvo. O problema é que tem unidade de saúde que, além de não ter mais estoque, não sabe quando vai receber novas remessas para aplicar a segunda dose da vacina em crianças. É o caso da UBS de Paraisópolis. Não tem previsão de chegar. Nem essa para as crianças.
Neste ano, 470 pessoas morreram em decorrência de H1N1 em todo o país. Quase metade, 223, só no estado de São Paulo. Aqui na capital foram registradas 69 mortes. O Ministério da Saúde diz que não há falta de vacina contra o H1N1. José Dirceu, o ex-ministro da Casa Civil no governo Lula, foi condenado a 23 anos de prisão na Operação Lava Jato. É a maior pena já aplicada desde o começo das investigações. O juiz Sérgio Moro condenou José Dirceu, de 70 anos, por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa no esquema de propinas na Petrobras envolvendo a empreiteira Engevix. A pena vai ser cumprida inicialmente em regime fechado. José Dirceu está preso preventivamente no Paraná desde agosto do ano passado. Ele cumpria prisão domiciliar desde novembro de 2014, quando foi condenado a quase 8 anos no mensalão petista. Na sentença, Sérgio Moro ressaltou que o mais perturbador é que José Dirceu recebeu propinas, inclusive enquanto estava sendo julgado no mensalão petista, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos até novembro de 2013. Foram condenadas outras 10 pessoas, 3 delas muito próximas de José Dirceu. Seu irmão, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, seu ex-assessor Roberto Marques e o ex-sócio de sua empresa JD Consultoria, Júlio César dos Santos. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, também está na lista. Ele já foi condenado em uma outra ação da Lava Jato a mais de 15 anos de prisão e nesta sentença sua pena é de 9 anos. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, foi condenado pela 3ª vez na operação. As 2 sentenças anteriores somam cerca de 41 anos e agora ele foi condenado a mais 10 anos. O ex-gerente de serviços Pedro Barusco, que também já havia sido condenado a mais de 20 anos, teve a pena reduzida desta vez, por um acordo de delação premiada. As condenações de hoje resultam principalmente da delação premiada do lobista Milton Pascovitch e de seu irmão, José Adolfo Pascovitch. Condenados a cerca de 20 anos, os dois vão ter direito a regime diferenciado. Milton foi quem intermediou os pagamentos de propina para José Dirceu e para o PT, usando sua empresa nas negociações da empreiteira Engevix com a Petrobras. O ex-vice-presidente da Engevix, Gerson Almada, foi condenado a mais de 15 anos. O lobista Fernando Moura, que havia feito delação premiada e foi condenado a mais de 16 anos, voltou a ser preso hoje e perdeu os benefícios, porque quebrou o acordo. Segundo o juiz Sérgio Moro, o lobista mudou a versão do depoimento e não devolveu 5 milhões de reais, conforme havia se comprometido. É uma coincidência interessante que José Dirceu seja condenado a passar o resto da vida na cadeia, um dia depois de o PT admitir que errou. E o PT errou muito, tornando-se um partido menor do que foi há mais de 10 anos. Para chegar e principalmente se manter no poder, o PT fez o diabo. Em grande parte sob inspiração de José Dirceu. O partido perdeu o viço quando virou o governo. Promoveu avanços inegáveis para os mais pobres, mas foi errático demais. Há quem diga conservador demais. Enquanto sua política econômica deu frutos, o PT teve apoio de vários setores. Ninguém tem 54 milhões de votos de graça. Mas no condomínio do poder não há bobos. E o partido foi jogado na lata do lixo quando se enfraqueceu ao misturar incompetência e corrupção. Aí foi só trocar o banqueiro do Bradesco, que de vermelho só tem o logotipo, pelo banqueiro do Banco de Boston. O presidente interino Michel Temer se reúne com senadores para tratar da revisão da meta fiscal. O encontro foi um café da manhã no Palácio Jaburu, residência oficial da vice-presidência. Participaram líderes de 10 partidos da base aliada no Senado, inclusive o ex-presidente Fernando Collor, do PSC de Alagoas. Temer fez um apelo para que votações importantes para o governo sejam agilizadas no Congresso, em especial a aprovação da meta fiscal. Segundo alguns senadores, Temer disse que se não aprovar a meta, daqui a pouco é ele quem terá de cometer as pedaladas fiscais, uma referência a um dos crimes de responsabilidade que levaram ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. O líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, disse que a nova meta será enviada ao Congresso na próxima segunda-feira. Os números estão ainda sendo apurados e levantados.
mas já há a possibilidade de falarmos de um déficit que passa da casa dos 150 bilhões de reais. Então a situação do fiscal do país é mais grave, provavelmente, do que o pior cenário que se imaginava. Cunha Lima afirmou ainda que Temer criticou o governo Dilma. Fazer o inventário dessa herança maldita para, em breve, apresentar de forma detalhada ao Brasil e denunciar boicotes que estão sendo feitos e que foram praticados antes da saída da presidente Dilma. Líderes partidários pedem a Valdir Maranhão, presidente interino da Câmara dos Deputados, para evitar presidir sessões de votação no plenário. Os deputados sugeriram que Maranhão, do PP, fique só coordenando as questões burocráticas e que as sessões sejam presididas por outros membros da mesa diretora. Maranhão assumiu a presidência no último dia 5, quando o Supremo Tribunal Federal afastou Eduardo Cunha, do PMDB, do mandato e do cargo. Ontem, Maranhão tentou comandar as votações no plenário, mas teve de encerrar a sessão depois de protestos e vaias de muitos parlamentares. Deputados do PSDB, DEM e PPS pediram a renúncia do presidente interino. A situação de Maranhão se agravou no último dia 9, quando ele anulou a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, feita em abril. Com a repercussão negativa, ele revogou a própria decisão. Aliado de Eduardo Cunha, André Moura, novo líder do governo Temer na Câmara dos Deputados. O parlamentar também é investigado na Lava Jato. André Moura, do PSC de Sergipe, teve o apoio de 13 partidos do chamado Centrão, entre eles PMDB, PSD, PP e PR. Esse bloco reúne 225 deputados. No entanto, o nome dele gerou o primeiro desgaste na base de apoio do governo Temer. O DEM, o PPS e o PSDB foram contra. Eles preferiam o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. O papel do líder é negociar com os partidos a aprovação de projetos de interesse do governo. André Moura é aliado do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Ele tentou barrar o processo de cassação de Cunha, iniciado há mais de 6 meses no Conselho de Ética e ainda sem definição. A oposição ao governo Temer também reclamou da escolha do novo líder. Eu acho que isso é a confirmação de que Eduardo Cunha continua mandando na casa, porque ele é unha e carne com Eduardo Cunha. André Moura nega qualquer interferência de Cunha. O presidente Eduardo Cunha não terá influência nenhuma na minha liderança do governo. Eu sou líder do governo do presidente Michel Temer, um governo que está preparado aí para poder reunificar o país. O novo líder do governo Temer na Câmara é réu em 3 ações penais no Supremo Tribunal Federal, uma delas por tentativa de homicídio, além de responder a 2 inquéritos, inclusive um da Lava Jato. André Moura também é investigado na Justiça de Sergipe e no Tribunal de Contas da União. Ele se defende de todas as acusações. Direto de Brasília, agora Josias de Souza fala sobre a escolha do novo líder do governo na Câmara. O governo provisório de Michel Temer ainda não tem nem uma semana de duração e já está com sua base de apoio na Câmara rachada. Os ex-oposicionistas DEM, PPS, PSB e um pedaço do PSDB estão revoltados com a escolha do novo líder do governo na Câmara. Chama-se André Moura. Pela lógica, Michel Temer deveria escolher um líder da sua confiança, mas André Moura lhe foi imposto por Eduardo Cunha e seu grupo político. Aos pouquinhos, Michel Temer vai se revelando um presidente interino que ambiciona muita pompa, mas que tropeça cada vez mais nas circunstâncias. Ele se rendeu tanto aos interesses dos partidos na composição do ministério, que agora não consegue nem escolher um líder da sua confiança. Na Câmara, Michel Temer confiou os interesses do seu governo a um deputado marionete cujos cordões são puxados por Eduardo Cunha. Para atravessar André Moura na traqueia de Michel Temer, Eduardo Cunha articulou o apoio de algo como 13 partidos. Eles reúnem um potencial de voto no plenário da Câmara de algo como 290, 295 votos. André Moura é filiado ao PSC, Partido Social Cristão. O deputado é cristão, mas também é do balacobaco. Ele é réu em 3 ações penais que correm no STF. Responde também a outros inquéritos. Além de suspeita de desvio de dinheiro público, ele é suspeito de envolvimento no escândalo da Petrobras e acusado até de tentativa de homicídio.
Definitivamente, o novo líder do governo na Câmara não é um bom exemplo, mas ele é um extraordinário aviso. Boa noite. Com as chuvas, mais árvores caíram pela cidade de São Paulo, causando transtornos à população. Mais um dia fechado e com chuva em São Paulo e com novas quedas de árvores. Foram pelo menos 15 nas regiões do centro e na zona oeste, o que trouxe ainda mais transtornos para os moradores. Na rua Catalão, no Sumaré, parte desta árvore caiu na segunda-feira, estourando um cano de água. O conserto até agora não foi feito. Eu estou com medo de passar com meu neto no carro agora aqui pela rua, que eu moro aqui ao lado. Então eu fico olhando para ver se não tem nada balançando. Hoje ainda encontramos também parte da Avenida Doutor Arnaldo sem luz. A árvore que causou os estragos já foi retirada. Ela caiu em cima de 2 carros, mas ninguém ficou ferido. Tem muito transtorno, estamos sem telefone, internet, sem luz. Não restabeleceram a luz ainda da empresa onde eu trabalho. Além das quedas das árvores, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura também decretou às 9 horas da manhã estado de atenção para alagamentos em toda a cidade. E o trânsito nesta quarta-feira ficou ainda mais complicado aqui na capital. Às 11 horas, a CET registrou 115 quilômetros de congestionamento, acima do normal para o horário. Na segunda-feira, um temporal atingiu a cidade. Uma mulher morreu atingida por uma árvore no Largo da Concórdia, região do Brás. Os ventos chegaram a 60 km por hora. Houve também queda de granizo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 177 árvores caíram na Grande São Paulo, 148 só na capital. Uma instabilidade que se formou no Paraná avançou em direção a São Paulo e surpreendeu os paulistas. Boa parte do estado amanheceu com um dia chuvoso e as temperaturas mais amenas. A tarde de hoje foi gostosamente fria. A máxima não passou dos 16 graus aqui na capital. Foi a tarde, aliás, mais fria do mês de maio desde 2008. E agora à noite pode chover e também durante toda a madrugada. Vamos ver se essa chuva continua amanhã com Mariana Armentano, que traz os detalhes da previsão. Amanhã ainda teremos frio para todo o centro-sul do país. A explicação continua sendo a massa de ar polar que está concentrada nessa área. Com isso, ainda há risco de geada em todo o interior gaúcho e também catarinense, onde as temperaturas ficam bem baixas. Já na faixa leste, aqui da região sul, somada ao ar polar, tem a infiltração marítima, que traz bastante umidade e deixa o tempo fechado, com chuva a qualquer hora. Calor e tempo firme só mesmo nessa outra área em amarelo, que vai desde o sul do Pará, pegando o interior do Nordeste e também a costa leste, onde atua o ar seco e quente. Nas outras áreas do país, o dia será de sol e chuvas pontuais. Mínima ao amanhecer de 6 graus em Porto Alegre e de 9 em Curitiba. Durante a tarde, faz só 15 graus na capital paranaense e 18 em Florianópolis. Aqui em São Paulo também faz frio, principalmente durante a madrugada, e o tempo fica firme pelo interior, mas ainda com muita nebulosidade. Em São José dos Campos, mínima de 14 e máxima de 21 graus. E em Santos, no litoral, temperaturas entre 15 e 19 graus. Para a capital, teremos uma quinta-feira fria e nublada, com chuviscos ao longo do dia. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima amanhã só de 19 graus. Depois o sol reaparece, apesar de ainda termos previsão de chuva, e esquenta no final de semana. Máxima prevista de 26 graus, tanto na sexta quanto no sábado. Sob pressão dos alunos de escolas técnicas do Estado, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o requerimento de urgência que permite a instauração da CPI da merenda. Logo depois, o resultado... A última ETEC, que ainda estava invadida, foi desocupada voluntariamente. A CPI vai investigar denúncias envolvendo tanto o governo tucano de Geraldo Alckmin quanto as 22 prefeituras suspeitas de irregularidades. Agora, em regime de urgência, a expectativa é que a CPI da máfia da merenda seja aprovada na semana que vem. O único que votou contra foi o deputado Campos Machado, do PTB, aliado do governador Geraldo Alckmin. Nós estamos brincando com coisa séria. Não se brinca com coisa séria. A CPI
com o devido respeito, vai iludir o povo, acreditando que as coisas vão ser resolvidas. Não vão, não é assim. Nós não temos instrumentos para averiguar o que quer que seja. O presidente da casa, Fernando Capês, se empenhou para acelerar o processo. O tucano é um dos investigados pela polícia e pelo Ministério Público na Operação Alba Branca, suspeito de receber propina em contratos superfaturados da merenda escolar. Importantíssimo que as testemunhas possam vir depor. Muitas testemunhas que inicialmente fizeram acusações contra mim já se retrataram. Algumas que se retrataram apresentaram representações contra o delegado de polícia, o promotor, dizendo que foram coagidos, induzidos a falar meu nome, de maneira que nada mais me interessa do que os depoimentos tomados com transparência. O requerimento obteve as assinaturas necessárias para instalar a CPI depois que estudantes invadiram o plenário da casa há 2 semanas. O pedido, de autoria do PT, vinha sendo boicotado pelos deputados aliados ao governo, que são maioria. E só foi aceito agora porque o PSDB protocolou um novo pedido. O requerimento tucano amplia o campo de atuação da CPI, incluindo as prefeituras envolvidas na denúncia e que são comandadas por vários partidos. A oposição acusa o PSDB de querer desviar o foco, já que a proposta anterior mirava nos contratos suspeitos da Secretaria de Educação do governo Alckmin. A oposição diz que, apesar de ser uma CPI chapa branca, já que a maioria dos membros deve ser indicada pelos governistas, a sociedade vai ficar de olho e cobrar resultado. Essa CPI vai ter algo diferente. Ela vai ter uma fiscalização da opinião pública. Os estudantes estarão presentes em todas as audiências públicas, em todas as sessões da CPI. Nós que somos da oposição vamos também acompanhar, porque mesmo não sendo membro, por exemplo, da comissão, eu posso apresentar requerimentos convocando os envolvidos e posso ter também voz. Eu não vou ter voto, mas eu tenho voz, eu posso participar ativamente da CPI. Em nota, o Centro Paula Souza informou que a partir de agosto, as ETECs, que ainda não servem refeição e tem alunos estudando em tempo integral, passarão a distribuir o almoço. Hoje, as 219 ETECs oferecem merenda. Em cerca de 70% delas é servida a refeição completa. As outras estão sendo adaptadas para abrigar cozinha e refeitório. A presidente afastada, Dilma Rousseff, se reuniu ontem à noite com os senadores que votaram contra a abertura do processo de impeachment na semana passada. 22 senadores foram convidados para um jantar no Palácio da Alvorada, mas nem todos compareceram. Dilma agradeceu o apoio e avaliou que ainda há chances de reverter a saída definitiva do julgamento final do Senado. Segundo o senador petista Humberto Costa, ex-líder do governo, 10 senadores que votaram pela abertura do processo podem ser convencidos agora de que a presidente não cometeu crime de responsabilidade. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A internet tem 3 bilhões de usuários no mundo. O Brasil tem 100 milhões de pessoas na rede. Imagem é tudo, como já sabem PT e ex-governo. Caíram depois de marcados com a aura da corrupção. Hoje, mais 23 anos de prisão para José Dirceu. Ciente disso, logo na largada, o governo interino, principal acionista desse sistema há décadas, providenciou slogans e logotipo. Logotipo com a bandeira do Brasil, escolhido por Michelzinho, 7 anos, filho de Temer. Teve um probleminha de imagem. A bandeira do Brasil era dos anos 60, com 22 estrelas, não as 27 que hoje representam 26 estados e Distrito Federal. Compreensível, afinal, Michelzinho não teria como saber tanto. Michel pai sugeriu slogans, ordem e progresso e não pense em crise, trabalhe. Michel pai viu essa frase, criação de dona Doninha, num posto de gasolina. O dono do posto era o Joca. O Joca está preso por tentativa de homicídio e responde por estelionato e receptação. O posto faliu. Fraturas na imagem, não só por 1/3 do Ministério na Lava Jato. Até o fechamento dessa edição, 5 mulheres haviam recusado a Secretaria da Cultura, com ocupações no setor em pelo menos 10 capitais. O problema é o ritmo, a sucessão de más notícias. Exemplos. SUS
precisa ser revisto, diz ministro da Saúde. O ministro, que depois recuou, teve campanha financiada por plano de saúde. Temer desautoriza ministro da Justiça. Temer nomeia advogado de Eduardo Cunha para a chefia jurídica. Aliado de Cunha, réu na Lava Jato, será o líder do governo Temer. Ministro revoga a construção de 11.250 unidades do Minha Casa Minha Vida. Ministro Padilha é réu. Cannes, o mais prestigiado e famoso festival de cinema do mundo, é uma usina de imagens. E uma imagem está rodando o mundo. Apoiados pela direção do festival, Sônia Braga, demais atores e Kleber Mendonça, diretor do filme aplaudidíssimo Aquários, exibiram cartazes e o protesto. Parem o golpe no Brasil. Um golpe está acontecendo no Brasil. O Brasil não é mais uma democracia. Ofensas a Sônia Braga, mimimi nas redes sociais, não têm como enfrentar tais fatos e imagens. Percebam o som ao redor. Boa noite. Na Venezuela, a polícia barrou protestos na capital, Caracas, no terceiro dia de manifestações da oposição contra o governo do presidente Nicolás Maduro. As forças de segurança da Venezuela usaram gás lacrimogênio contra manifestantes em Caracas em meio a protestos em todo o país pedindo um referendo revogatório para acabar com o governo do presidente Nicolás Maduro. No terceiro dia de protestos da oposição em uma semana, milhares de manifestantes se dirigiram ao centro de Caracas, planejando marchar até a sede do Conselho Eleitoral Nacional, mas soldados da Guarda Nacional e a polícia isolaram o quarteirão. Os manifestantes seguiram então para as ruas próximas com bandeiras e gritando frases anti-Maduro. Pelo menos 7 pessoas foram presas e outras 2 ficaram feridas. É o primeiro protesto sob um estado de exceção no país, com o qual o presidente pretende bloquear as tentativas de convocar um referendo para tirá-lo do poder. Na França, policiais foram às ruas pedir o fim da violência nas manifestações contra a reforma trabalhista. Os protestos já deixaram centenas de feridos. Os oficiais se queixam do alto índice de violência nos atos, afirmando que são alvo de manifestações de ódio. Nas últimas semanas, centenas de pessoas já ficaram feridas nos confrontos durante manifestações contra o pacote de medidas do presidente francês François Hollande. Muitas agressões são atribuídas a grupos violentos de jovens, sem relação com o movimento contra a reforma das leis trabalhistas. No total, 60 pessoas já foram presas. Os protestos se intensificaram ontem. Os sindicatos locais tentam forçar o governo a desistir da reforma trabalhista, enquanto Hollande diz que não pretende ceder à pressão. O pacote de medidas é rejeitado por 3 em cada 4 franceses, segundo pesquisas de opinião. José Serra tomou posse no Ministério das Relações Exteriores. O discurso dele foi marcado por fortes críticas a governos anteriores e Serra afirmou que o Itamaraty não vai servir a um partido político. Serra apresentou um pacote de 10 diretrizes para a política externa e afirmou que vai buscar fortalecer as parcerias com o Mercosul. O novo ministro disse que o Itamaraty não vai se guiar mais por interesses partidários. A diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses da sua economia, a serviço do Brasil como um todo, e não mais das conveniências e preferências ideológicas de um partido político e de seus aliados no exterior. Serra já informou ao Ministério do Planejamento que precisa de mais de 800 milhões de reais para cobrir dívidas do Itamaraty, cujo orçamento é de quase 3 bilhões. Há problemas até com o pagamento de servidores, com atrasos de 4 meses nos salários de pessoal contratado no exterior. Quero progressivamente retirar o Itamaraty da penúria de recursos em que foi deixado pela irresponsabilidade fiscal que dominou a economia brasileira nesta década. Quero reforçar a casa e não enfraquecê-la. O ministro Serra concedeu passaporte diplomático ao pastor Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus, e também à mulher do pastor. Ferreira é investigado na Lava Jato, suspeito de ligação no pagamento de propina para Eduardo Cunha, por meio da igreja dele em Campinas, no interior de São Paulo. Essa decisão de Serra não é inédita.
Em 2013, durante o governo Dilma, o pastor Valdomiro Santiago de Oliveira, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, e a mulher dele também receberão o benefício. O sistema de concessão de passaportes diplomáticos foi alterado em 2011, quando se revelou que os filhos e netos do ex-presidente Lula tinham o documento, mesmo depois de ele ter deixado o governo e não serem menores de idade, como determinava o decreto sobre o tema. A Mitsubishi anunciou a demissão de seu presidente depois do anúncio de fraude no consumo dos carros. O presidente da montadora japonesa Tetsuro Aikawa e também o vice-presidente Ryugo Nakao deixarão os cargos em 24 de junho. No dia 20 de abril, a empresa assumiu que fraudou o consumo de combustível em cerca de 625 mil veículos de 4 modelos vendidos no Japão. E hoje, a Suzuki admitiu também ter cometido fraudes em cerca de 2 milhões de veículos dos 16 modelos que vende no Japão. A empresa diz que mediu os níveis de emissão de poluentes e consumo de combustível com métodos não homologados, mas nega ter manipulado os resultados. Depois de 9 anos fechado, o planetário do Parque do Carmo, na Zona Leste, é reaberto ao público. Demorou, mas finalmente São Paulo tem de novo uma noite estrelada aqui pelos lados da Zona Leste. E olha que nem foi a poluição que diminuiu, hein? Foi a tecnologia que voltou. Depois de 9 anos fechado e uma reforma de R$1.200.000, o planetário aqui do Parque do Carmo, em Itaquera, está novamente aberto ao público, com um dos projetores mais modernos do Brasil. Ele simula estrelas, constelações, galáxias, com cor, posição e brilho, de um jeito muito próximo ao da natureza. A cúpula, que tinha apresentado problemas 2 anos depois da inauguração de 2005, agora está refeita e tem 9.000 pontos de fibra ótica. A projeção no teto conta também com 100 lentes espalhadas pelas paredes e as poltronas foram trocadas. Parece um cinema. A gente viu que, infelizmente, teve o problema que teve, aí teve que fechou, aí as crianças não podiam ver e eles sempre quiseram ver, né? Foi legal porque incentiva os pais a trazer os filhos para conhecer, né? É muito interessante um evento desse ficar fechado muito tempo, é muito ruim para a sociedade. A gente aprende muita coisa. Você vê nas estrelas. Por enquanto, a programação é infantil para crianças a partir de 5 anos de idade. As explicações sobre o universo atraem os moradores da região, já que o outro planetário da cidade, reinaugurado em janeiro, fica no Parque do Ibirapuera, cerca de 30 quilômetros daqui. O bom é isso, né? Porque eles ficam cobrando, no Ibirapuera que tem, né? Mãe, você não vai me levar? Vai me levar? Eu falei, calma aí que eu levo, né? Aí quando apareceu essa oportunidade, foi ótimo. E com isso, o pessoal faz fila, bem diferente da situação que encontramos nos anos passados, quando as pessoas se deparavam com as portas fechadas. Hoje são 4 sessões por dia aos finais de semana, com entrada de graça. Mas precisa garantir o ingresso 1 hora antes, hein? Eu achei muito bacana, porque fazia, como eu falei para ela, fazia muitos anos que a gente não visitava um planetário. E é mais um espaço cultural para o pessoal daqui da Zona Leste estar visitando, né? Eu acho que vale a pena. O que você contaria para os seus amigos que você viu hoje? Que eu vi estrelas, planetas, que foi muito legal. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a crítica e autocrítica da oposição ao governo interino de Michel Temer. Entrevisto Paulo Vanuc, diretor do Instituto Lula e ex-secretário dos Direitos Humanos no governo do presidente Lula. Obrigada por estar conosco. Eu quero começar sobre o presidente Lula. No dia do afastamento da presidente Dilma, a expressão de Lula parecia muito abatido, ele estava caidaço mesmo, assim, uma expressão de profundo desalento. O que foi aquilo, Paulo Vanuc? Era pelo peso da gravidade da hora? Ou Lula está mesmo muito abalado pela perda do poder, pelas circunstâncias, pelo PT estar também com a imagem tão demolida como está por tudo que vem acontecendo e pelas pesquisas de opinião, onde a rejeição também aumentou. O que acontece para Lula ter estado com aquela cara naquela hora que é histórica? Maria Lídia, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse jornalismo tão bom que vocês praticam. Eu trabalho com o Lula há 35 anos
e estive lá de manhã, antes dele ir para essa cerimônia do dia 12 de maio, muito triste na história dele, na história do Brasil, claro. Agora, rejeição aumentou, mas vamos lembrar que depois da prisão ordenada pelo Sérgio Moro, ali no aeroporto de Congonhas, ele voltou a liderar... Aquela condução coercitiva. Ele voltou a liderar as pesquisas de opinião para presidente. Ele estava um pouquinho abaixo da Marina e nessa rodada seguinte ele passou. Agora, ele estava muito abatido, você tem razão, triste. Eu estava lá com ele, fui passear no meio da multidão, fiquei lembrando o 1º de janeiro de 2003, o dia da posse dele. E agora, ninguém pode subestimar a energia do Lula. No dia seguinte eu estava com ele e ele estava ali como um touro, já pensando... Ele está bem de saúde? Bem psicologicamente bem? Bem de saúde, psicologicamente bem. Às vezes ele usa a palavra, não, eu estou um pouco sem pique, não sei o quê. E cheguei a conversar com ele, presidente, a sua energia aqui é contagiante. Então não é por aí. O que existe é dificuldade mesmo de clareza numa situação tão difícil como essa. Situação difícil, Paulo Vanucchi. Eu tenho ouvido de muita gente que Lula pode ser preso. Você vê indicadores de que a Lava Jato possa prender Lula? Lula está com medo de ser preso? Eu acho, Maria Lídia, que não há nenhuma razão para ser preso, como não havia nessa condução coercitiva, que é uma espécie de prisão. Ele ficou algumas horas preso no aeroporto de Congonhas. Ele perdeu o direito de ir e vir. Nesse momento, acaba de acontecer a mesma truculência com o Guido Mantega. O Guido Mantega teve sua casa invadida, criança, levaram celular, computador. Com o Lula, se houver um pouco de sensatez, não há o menor risco dele ser preso. Agora, se ele for preso, pode ser muito ruim para quem efetuar essa prisão. Por quê? Porque, em primeiro lugar, existe uma situação de que, primeiro, a Operação Lava Jato, ela é uma operação de combate à corrupção, pura e simples, ou ela é uma operação de combate à corrupção e também uma operação política que tem um alvo, e o alvo é Lula. Hoje foi condenado Zé Dirceu e um trecho da sentença ainda insinua que o Zé Dirceu não é o chefe da quadrilha. Como se o juiz dissesse, é preciso localizar o chefe. Por aí, Lula possivelmente vá desencadear um processo de denúncia internacional. Veja que a situação, que eu chamo de golpe no Brasil, outros chamam de outra coisa, está sendo página principal do Guardian, da televisão na Europa inteira. O episódio do Festival de Cannes, o Brasil está sofrendo golpe. Noam Chomsky, Jack Nicholson. E nesse sentido, se o Lula, ele denuncia que é uma perseguição política contra ele, que ele não tem envolvimento em nenhum crime, em nenhuma irregularidade, ele só orientou o Brasil num caminho de justiça social, e isso provocou a indignação de segmentos do Judiciário, segmentos do Ministério Público. A efetuação da prisão será uma grande besteira para os seus adversários. Agora, falando nessa repercussão internacional, há pouco o Jornal da Gazeta mostrava ações do atual ministro das Relações Exteriores, José Serra. E Serra tomou uma atitude de rebater com muita firmeza e dureza as manifestações de alguns países latino-americanos, de algumas entidades internacionais, sobre o processo de impeachment, né, por estarem realmente incorporando a tese de que no Brasil acontece um golpe que levou à ruptura da democracia. E Serra defende a soberania do Estado, do Brasil, argumentando que esse processo de impeachment tem base na Constituição e segue um rito determinado pela Corte Maior do país, Supremo Tribunal Federal. Uma denúncia, como você acabou de dizer, que pode ser feita, e no caso de Lula, ou essa repercussão pelas denúncias que estão sendo feitas, inclusive de meios artísticos, os jornais, tudo isso, que peso que tem efetivamente sobre o país, a imagem do Brasil, os negócios exteriores,
os investimentos que vêm de fora para a superação dessa crise tão dura? O Serra estreou, então, no Itamaraty, duro, ríspido, é o estilo dele, conhecido, mas o lugar é o lugar de diplomacia. E causou estranheza estar nos jornais os grandes veteranos do Itamaraty, a utilização de uma linguagem que é contra o secretário-geral da OEA, o secretário-geral da Unasur, organismos internacionais. E nesse sentido, Maria Lídia, o que existe é que todos querem saber se Dilma é corrupta, se ela desviou dinheiro, não. E como a resposta de quem vota pelo impeachment acaba sendo, ela não é corrupta, ela errou no orçamento. Errar no orçamento, os republicanos e os democratas erram todo ano nos Estados Unidos. Então, não se reconhece internacionalmente, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, não apenas na América do Sul, a legitimidade do impeachment. E impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe. Então, o governo Temer começa com muitos problemas, talvez um dos maiores problemas do seu início de governo é a repercussão internacional, que é fortíssima no sentido de que o Brasil está havendo um ataque jurídico-político a uma força que governou o Brasil bem. Governou, tirou o Brasil da miséria, depois entrou em problemas crescentes, se isolou politicamente e para derrotar uma força política isolada politicamente, o caminho não é o impeachment, o caminho é o voto. É muito difícil tudo isso, porque nós estamos falando de instituições, né? E quem está definindo isso é o Congresso Nacional, uma das instituições que compõe o tripé da democracia. Foi o Supremo Tribunal Federal que reconheceu que não é golpe, que é legal e legítimo, tanto que estabeleceu o rito. Então, essa é uma polêmica que nós não vamos estabelecer agora. Claro. Eu acho que ouvi-lo é importante, como também fazer esse lembrete que eu estou fazendo agora, que mostra as duas correntes de pensamento que, num Brasil que parece que ficou com duas posições, né, polarizadas em relação a esse mesmo fato. Mas agora nós estamos vivendo uma situação de fato. Dilma está afastada. Temos aí o presidente da República interino, que é o vice-presidente, conforme definido na regra, que é a regra da Constituição. A oposição já se compõe com muita clareza. O PT, vários partidos, né, que são chamados dos partidos de esquerda, os movimentos sociais, estão compondo uma frente de oposição. Mas a minha pergunta é, se é arriscada a aposta do não vai dar certo, antes do desenrolar dos fatos, antes das medidas que vão ser tomadas, que esse governo interino aí está tomando, isso pode passar a ideia de uma oposição radical, aquela, por princípio, sou contra, ai, governo, sou contra, algo que parece muito radical e depois, se der certo qualquer coisa, pode parecer que prevaleceu a intolerância e a precipitação? Maria Lídia, você fala muito bem de que, olha, mas há uma decisão com os poderes. Agora, um poder que é o poder legislativo, quem acabou instalando, assim, simbolicamente, ritualmente, Michel Temer, ali na cadeira presidencial, foi Eduardo Cunha. E não é preciso explicar quem é Eduardo Cunha. Foram os deputados que votaram e senadores, né? Até agora, porque ele é interino. Mas, olha, veja bem, o que acontece nos jornais de hoje? Diz que o Michel Temer nomeou líder do governo um braço direito direitíssimo do Cunha. Então, o Cunha, ele está afastado pelo Supremo e com muita bala na agulha ainda. Por que o Cunha tem tanta bala na agulha? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Então, as instituições estão operando como as do Paraguai operaram. Era o Supremo Tribunal do Paraguai, o Legislativo, o Senado do Paraguai, e não deram 48 horas de prazo. Então, os poderes institucionais acertam e erram. Também o Executivo. Então, nesse sentido, a ideia de apostar no quanto pior, melhor, está errada. Então, não dá para torcer para não dar certo. Ou dizer a priori, agora, não vai dar certo. Não há um novo governo. Não há um novo governo, há um presidente interino. E um prazo de até 180 dias, que precisa de ter 2/3. E a votação da admissibilidade no Senado, ela foi folgada, mas foi apertadíssima.
nos dois termos. Um senador... Dilma tem chance de reverter isso? O Zezé Perrella, que é um aliado do impeachment, ele declarou no dia seguinte, se o Temer errar, 4, 5 senadores mudam de posição. Cristóvão Buarque votou pela admissibilidade e declarou que pode votar diferente. Então, tem chance. Claro que depende do que vai ser o interinato do Temer. Os primeiros dias foram de ministros, numericamente, em maioria, que não sabem que ministério é aquele, fazem declarações que, horas depois, ou o Temer desmente, ou o próprio ministro. Então, é uma bateção de cabeça. Se isso se organiza, é uma coisa. Se isso vai assim, muda o placar no Senado e a Dilma pode ser, como nos 2 impeachments norte-americanos que já houve na história, os 2 foram absolvidos e reassumiram a presidência. Agradeço muito seus esclarecimentos, uma boa noite e vamos aguardar. Vamos aguardar e aprender. Juliana. Após 6 mulheres recusarem o convite, o ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, anunciou Marcelo Caleiro como secretário nacional de Cultura. Diplomata de carreira, ele ocupava o cargo de secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Caleiro reconheceu estar diante de 2 grandes desafios: estabelecer diálogo com os agentes culturais e recuperar as finanças do antigo ministério. Eu acho que a gente pode pensar em dois grandes vetores, não é isso, ministro? Em primeiro lugar, a questão da gestão. Já tivemos aí o compromisso do ministro e do presidente, no sentido de que a gente possa quitar os débitos mais imediatos que existem na área de cultura, e me refiro especialmente a contratos de prestação de serviço, a editais que não foram pagos. O diálogo e o entendimento, a concórdia, fazem parte da minha trajetória profissional e, mais do que isso, do próprio aprendizado. E trazemos a experiência do Rio de Janeiro, onde pudemos construir uma interação muito construtiva, muito positiva. O fim do Ministério da Cultura e a fusão com o Ministério da Educação provocou reação e protestos de parte da classe artística. No dia 3 do mês que vem, devem ser divulgadas as principais propostas do governo para a reforma da Previdência Social. Hoje, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, se reuniu com representantes das centrais sindicais e dos ministérios da Fazenda e do Trabalho. Foi a primeira reunião do grupo de trabalho criado pelo governo para discutir mudanças na Previdência. Sobre os trabalhadores que estão perto de se aposentar, Padilha disse que o governo não vai mexer em direitos adquiridos, mas pode pensar no que chamou de direitos em construção, ou seja, um processo de transição. Idade e tempo de contribuição são 2 itens que podem ter novas regras. O governo quer a sustentabilidade agora da Previdência Social. A questão trabalhista virá logo depois, mas primeiro vamos nos localizar na questão da Previdência Social, que é, em termos de números, o principal problema, por um item só, do que nós teremos que enfrentar para o chamado ajuste fiscal. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como a gente acabou de ver, o governo deu hoje a primeira pista do que deve ser a reforma da Previdência. Todo mundo já sabe que uma parte importante do plano de mudança é criar uma idade mínima para a aposentadoria. Quer dizer, não importa o tempo de trabalho ou de contribuição para o INSS. Antes de uma certa idade, talvez 65 anos, seria impossível se aposentar. Qual foi a pista? Henrique Meirelles, ministro da Fazenda e da Previdência, disse hoje que a reforma deve afetar quem já está no mercado de trabalho. Obviamente, como a gente viu também, deve haver uma regra de transição. Quer dizer, quem já está à beira de se aposentar seria menos afetado ou não seria absolutamente. Quanto mais perto de se aposentar, menor seria a idade mínima exigida. Isso já está definido? Nem de longe. O governo pretende elaborar uma proposta até o início de junho. Mas isso é apenas um plano meio vago. A oposição fortíssima. Todas as centrais sindicais são contra a reforma da Previdência, qualquer uma. A partir de sexta-feira, se reúnem para definir um plano alternativo. Não querem idade mínima de jeito nenhum. Na verdade, querem achar apenas receitas novas para cobrir o rombo nas contas da Previdência. Os gastos com pagamentos de aposentadorias, pensões por morte e outras despesas do INSS são os maiores do governo. De tudo que o governo federal gasta, a Previdência leva quase 40%.
E nessa conta não estão incluídas as despesas com os juros da dívida do governo. De quanto é o rombo atual? A Previdência arrecada 354 bilhões por ano, gasta 451 bilhões. O rombo atual é de 97 bilhões. Faz um ano, o rombo era de 63 bilhões. Por que aumentou tanto em pouco tempo? Porque mais gente perdeu o emprego. Então, menos gente paga a contribuição do INSS, mas a despesa continua crescendo. Esse é o problema no curto prazo. No longo prazo, a despesa cresce porque há cada vez mais gente aposentada, vivendo cada vez mais. O número de pessoas aposentadas em relação ao número de pessoas que trabalham vai crescer cada vez mais. Esse é o problema que se quer resolver. Mas esse problema é ainda mais complicado que isso e ainda vai dar muita confusão política e pode abalar muito o governo Temer. Boa noite. Contrariando a tendência do início da semana, o dólar fechou a quarta-feira em alta, cotado a R$ 3,56. A Bolsa de São Paulo fechou o dia com queda de 0,55%. E você vai ver a seguir, São Paulo e Atlético Mineiro decidem daqui a pouquinho quem continua na Libertadores. E tragédia no Sri Lanka. Deslizamentos de terra matam dezenas de pessoas. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. A Veste Casa fez a maior negociação de algodão do mundo. Lençol casal R$ 29,99. Lençol solteiro R$ 25,99. Fronhas por apenas R$ 5,99. R$ 5,99. É isso mesmo, é R$ 5,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. Vamos agora às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Anita Pasques. Bom, Anita, hoje você vai falar do confronto logo mais entre São Paulo e o confronto da Libertadores, né? Os últimos dois que restaram, Atlético Mineiro e São Paulo. O São Paulo foi lá para Minas, teve foguetório, não deixaram o elenco do São Paulo dormir. Vamos ver o que Edgardo Balsa, que já é bicampeão da Libertadores, falou sobre esse confronto de hoje. O técnico do São Paulo, Edgardo Balsa, tranquiliza a torcida. O time terá força máxima contra o Galo. Não há nenhum jogador com problema. Nenhum jogador está com problema. Todos estão normais. Lo usam todo, normal. O tricolor encara nesta noite o jogo mais importante da era Balsa até aqui. Serão 20 mil vozes contra a equipe paulista. A torcida virá apoiar o Atlético, assim como a nossa fez no Morumbi. São 11 contra 11. Teremos sim uma partida difícil e esperamos nos classificar. O argentino de 58 anos já conquistou 2 Libertadores como técnico. Em 2008, garantiu à LDU do Equador seu primeiro título na competição. E o mesmo aconteceu com o São Lourenço da Argentina em 2014. Eu não entendo. Eu não entendo as pessoas que planejam alguma coisa e não almejam ser campeãs. Não entendo técnicos que pensam dessa forma. Onde trabalho, quero ser campeão. Por ter vencido o jogo de ida no Morumbi, o São Paulo pode empatar ou até perder por um gol de diferença, desde que marque na Arena Independência. Bom, Anita, vimos o São Paulo e o Atlético. Bom, o Atlético Mineiro não vem com o Robinho, o que já é um grande desfalque. Por quê? Ele teve uma lesão na coxa e não se recuperou então para essa partida de hoje. Até ele chegou a treinar, mas ele não deve ser escalado mesmo. Até a hora do jornal era isso que eu tinha visto. Vale a gente comentar do primeiro jogo que o árbitro teve muito trabalho. É um jogo pegado, Libertadores é assim mesmo. Foram 10 cartões amarelos na partida anterior entre o São Paulo, 10 entre o Atlético e o São Paulo. Agora o árbitro, né, que é o Andrés Cunha, de 39 anos, ele é uruguaio, vai ter muito trabalho. Então é bom a gente ficar atento. Ele é uma pessoa que já foi até escalada para apitar a Copa do Mundo de 2018. Então a gente acredita que ele seja um bom árbitro para o jogo de hoje. Mas todo mundo preocupado sempre com a arbitragem porque é tenso, né? É jogo pegado. E é isso. Essas são as informações mais importantes. O São Paulo treinou muita bola parada, porque nos últimos 5 jogos foi assim que os gols apareceram. Foram 5 jogos e 5 gols. Tá bom. Amanhã falamos sobre o jogo. Amanhã falamos. Obrigado, Anita. Valeu. Tchau, até amanhã. Juliana?
Autoridades do Sri Lanka estimam que deslizamentos de terra mataram cerca de 150 pessoas. Até agora, 35 corpos foram encontrados. Pelo menos 2 deslizamentos provocados pela chuva dos últimos 3 dias atingiram 3 aldeias na região central do Sri Lanka. Mais de 60 casas foram soterradas. Equipes de busca já resgataram mais de 350 pessoas e ainda procuram por sobreviventes. A capital, Colombo, também foi atingida pelos temporais. Estradas e ferrovias ficaram inundadas e muitas árvores caíram. 350 mil pessoas estão desalojadas por causa das enchentes, que atingem também outros países do sul da Ásia. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero daqui a pouco em nossa edição das 10. Até mais tarde. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. A noite convida Paula Vilhena e o apresentador China para curtir uma balada anos 50. Logo mais, 10h30 da noite.